Obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Todo mundo bem? Vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Os irmãos, peguem suas Bíblias, suas espadas. João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. E a palavra do Senhor diz assim para nós, nesta tarde: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças, glórias, honra, louvor e adoração, porque Tu és digno de tudo isso. Como nós louvamos aqui, Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. E nesse momento, ó Pai, por favor, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Nos confronta, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos de ouvir, de aprender. Essa palavra genuína, pura, que transforma, que salva, que liberta. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui com o coração aberto, quebrantado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe a vida de cada um. Tivemos um fim de semana bem movimentado, né? Sexta-feira tivemos o Casados para Sempre, aí as primeiras, a segunda e a terceira turma, né? Foi bênção. Tem aqui alguém do Casados para Sempre? Tem. Já tomaram as vitaminas? Não, teve aí uns que já tomaram as vitaminas aí, glória a Deus. Pôs até foto, né, no grupo para provar. E então é isso aí. Aquela vitamina é só para quem quer ser casado para sempre, tá bom? E ontem tivemos o culto dos homens, também foi uma bênção, foi muito bom, né? Tínhamos ali mais de 20 homens, né? Não é muito comum, meus irmãos. Culto de homens é uma coisa difícil, né? Dos homens aderirem, mas graças a Deus que aqui tem homens valentes, né? Homens de guerra, guerreiros de Davi, né? Ontem falámos ali dos guerreiros de Davi. E que grande responsabilidade nós nos compararmos a esses guerreiros, né? Foi assim uma chicotada boa para todos nós, mas Deus é assim mesmo, né? Deus nos ensina, nos repreende. E hoje eu estava preparando essa palavra e eu queria pregar sobre esse outro milagre. A última vez que nós pregámos aqui, preguei sobre a cura de Lázaro, não sei se os irmãos lembram. E eu queria pregar sobre esse milagre, mas eu quase não consegui acabar. Eu tive que resumir, para que os irmãos também não adormeçam aí, por minha conta. E esse tanque de Betesda aqui, vocês certamente já ouviram, todo mundo já leu essa palavra, eu acredito, não é nada novo para ninguém. E esse tanque de Betesda, ela trata-se de uma descoberta arqueológica, né, que mais uma vez comprova a veracidade das Escrituras, das dezenas de achados arqueológicos. Eu até recomendo os irmãos, se quiserem fazer uma pesquisa de achados arqueológicos que confirmam a veracidade das Escrituras. São dezenas deles, são dezenas de achados. E o tanque de Betesda é um dos recentes, ainda que começou a ser descoberto em 1888, mas foi descoberto na íntegra, exatamente como ele é descrito aqui na palavra, né?
2 tanques gigantes, porque talvez nós, quando pensamos no tanque de Betesda e lemos a palavra, pensamos numa coisa assim pequena, mas são 2 piscinas olímpicas, né, que foram descobertas, mais ou menos olímpicas, têm menos 2, 3 metros de largura e mais uns metros de comprimento. Então, são 2 piscinas gigantes que estavam ali na porta das ovelhas, né, com os seus 5 alpendres. Isto tudo foi descoberto, tudo foi escavado, comprovando mais uma vez, não é? Como a gente já sabe, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa palavra que é real, essa palavra que é viva, essa palavra que cura, que é alimento para as nossas almas, e essa palavra através do qual Deus nos limpa, através do qual Deus trabalha nas nossas vidas e vai curando as nossas feridas, né? E como eu amo essa palavra, e neste capítulo 5, temos relatado então esse terceiro milagre, dos 7 que são registados neste Evangelho segundo João, este Evangelho que se destaca dos demais Evangelhos. Os outros Evangelhos até são considerados Evangelhos sinópticos, porque são Evangelhos dentro do mesmo ponto de vista, mas João é completamente diferente. É o Evangelho que mais aponta para a divindade de Jesus, né? O Evangelho do Filho unigênito de Deus, mas também do próprio Jesus, que se apresenta como o próprio Deus unigênito, segundo João capítulo 1, verso 18. O Evangelho que declara Jesus como o grande eu sou, o mesmo eu sou de Êxodo, da sarça ardente, que falou com Moisés. O Evangelho menos biográfico, que menos se preocupa em demonstrar os detalhes da vida de Jesus, porém, o Evangelho mais doutrinário de todos, onde temos relatada a mais rica teologia, a teologia do próprio Jesus. Não aquela produzida em seminários teológicos por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus. O Evangelho onde temos a maior promessa da nossa morada no céu, num lugar preparado pelo próprio Jesus para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar lugar para vocês. Jesus vai preparar um lugar para a sua igreja, um lugar para nós. O Evangelho que promete o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós reconheceis, porque Ele habita convosco e está em nós. Aquele que quando vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho onde Jesus orou por mim, orou por ti, orou pela Ângela, pela Lana, pela Bia, orou por cada um de nós nesse Evangelho. Momentos antes de ser entregue para o seu sofrimento, na altura da sua maior angústia, na altura da sua maior tristeza, de estar prestes a ser traído por aqueles que Ele tanto amava, Ele pensava em mim, Ele pensava em você. E Ele pedia ao Pai assim, olha, guarda-os do mundo, deste mundo corrompido, deste mundo diabólico, anticristão, porque o Senhor, Ele te guarda verdadeiramente. E Ele pedia que eles sejam um, como nós somos um, eu e tu. O grande propósito do Senhor e que o inimigo luta tanto para desfazer do nosso meio, essa unidade, essa comunhão. Como foi gostoso ontem lá, no culto dos homens. Era para homens, mas acabou a palavra dos homens, chegou a esposa, chegaram os jovens e comemos e brincamos e conversamos. Como foi bom, como é bom essa unidade e como ela é a maior prova da presença de Deus no nosso meio. Porque esse é o propósito dele, o grande propósito do Senhor, que o inimigo tenta destruir, que o inimigo tenta colocar na sua mente sentimentos de superioridade, de falta de humildade, de soberba. Mas cuidado, meus irmãos, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir as riquezas com os soberbos. Isso é o que a palavra do Senhor já nos ensina. O Jesus que pediu ao Pai que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro. Resumidamente, ele estava a dizer que eles não tenham outros deuses diante de ti.
que eles não tenham outros deuses diante do Senhor, que eles não amem mais o seu ventre, as suas vontades, os seus prazeres, do que a ti. Você nunca conseguirá servir a dois senhores. O próprio Cristo diz isso, Mateus 6. E neste momento de angústia, nesse momento de tristeza, Jesus pedia ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não os deixes sair da tua palavra. Não os deixes cair em palavras humanas, vazias. Somente a tua palavra. E estas são algumas características ímpares desse Evangelho que para mim é de longe o mais motivante, mais cativante, mais fascinante de todos. E quando alguém me pergunta: pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, começo por onde? Começa por João. Para mim é o Evangelho mais fascinante que existe. E João começa o relato desse milagre no capítulo 5 com alguns detalhes tão importantes para nós observarmos que eu quase não consegui chegar ao milagre. Porque é tanta coisa rica aqui, logo nesses primeiros 2 versículos, que eu quase não chegava lá, quase não chegava naquilo que eu queria dizer. Quando eu fui ver, já tinha 30 páginas escritas, tive que apagar algumas coisas, porque é tão rico aquilo que o evangelista João escreve aqui, e que talvez nos passe despercebido. E no João capítulo 5, verso 1, diz assim, olha, passadas essas coisas, como habitualmente nós vamos expor o texto, porque é o melhor tipo de pregação, é a pregação expositiva, meus irmãos. Porque se a gente expõe o texto, a gente não sai do texto. E não saindo do texto, a gente não erra. Pregação temática é válida, mas às vezes nos leva para coisas que não têm nada a ver com nada. E pregação expositiva é olhar para o texto e esmiuçar o texto. E nós costumamos fazer assim, graças a Deus. E você, se é pregador, se quer ser um pregador, busque pregação expositiva. Os grandes nomes da pregação pregam pregação expositiva. Augusto Nicodemos, César Cavalcante, Hernando Dias Lopes, né? Então busque, se você quer pregar a palavra, busque pregar expositivamente, exponha o texto e nada mais do que o texto. E João capítulo 5, verso 1, passadas essas coisas, que coisas são essas? Toda a gente sabe o que aconteceu em João capítulo 4, alguém quer ajudar aí? O que é que acontece em João capítulo 4? A mulher samaritana, né? Jesus sai de Jerusalém, vai para a Galileia e é necessário passar por onde? E havia uma cidade em Samaria que se chamava quê? Sicar. E nessa cidade tinha uma mulher que precisava de Jesus. E Jesus faz o trabalho dele naquela cidade. Aquela mulher, né, divorciada 5 vezes e agora amante de alguém, Jesus faz dela um missionário, né? Vai dormir com essa aí, né? Deus, ele pega as pessoas improváveis e faz delas o que ele quer. E depois disso ele fica na Galileia, não é respeitado, volta de novo para Jerusalém. Entretanto, chega perto dele quem? Um oficial do rei, pedindo a cura, né? E isso tudo acontece até que ele sobe para Jerusalém. E essa expressão subir para Jerusalém, eu não sei se talvez passe despercebido para você, não sei. Mas você nunca se questionou por que sempre subir para Jerusalém? Porque se eles estiverem a sul de Jerusalém, eles dizem vamos subir para Jerusalém. Mas Jesus estava a norte de Jerusalém. E ele diz assim, e o texto diz assim, vamos subir para Jerusalém. Parece estranha essa frase, subir para Jerusalém. E quando é aplicada na nossa vida, às vezes nós achamos estranho, porque quando eu vou para Portugal, eu não digo assim, eu vou subir para Portugal. Eu digo, eu vou descer para Portugal. Por quê? Porque Portugal fica a sul. E sul no mapa é mais abaixo. E quando eu venho de Portugal, eu digo assim, eu vou subir para a França. Por quê? Porque a França fica a norte. E norte, no mapa, é para cima. Então, como é que alguém podia subir da Galileia, que fica a norte, para Jerusalém? São detalhes da Escritura que às vezes nós não percebemos. São 175 quilómetros, uma viagem mais ou menos de 5, 6 dias, 30 quilómetros por dia, que uma pessoa faz andando. E a gente às vezes fica assim a pensar, na realidade, essa expressão subir para Jerusalém, que vocês vão encontrar em quase toda a Escritura, ela
demonstra aqui que Jerusalém não era uma cidade qualquer. Ela era uma cidade que representava a presença do próprio Deus. Onde estava o templo, onde se fazia o sacrifício, onde estavam os sacerdotes. Jerusalém era o ponto máximo da espiritualidade judaica. Era onde o povo ia pelo menos 3 vezes por ano. 3 festas que o povo tinha que ir a Jerusalém. Os irmãos sabem quais são? A primeira, Páscoa. A segunda, Atos 2, Pentecostes. A terceira, Tabernáculos. Eram as 3 festas das peregrinações, em que o povo tinha que subir para Jerusalém. Então, a cidade, segundo a fé judaica, era a cidade onde Deus habitava. E a palavra diz que Deus está onde? Nas alturas. Salmo 113, 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina, olha esse texto aqui, que se inclina para ver o que se passa no céu. Como é que eu me inclino para ver o que se passa no céu? Olha a grandeza do Deus que tu serves, meu irmão. Que se inclina para ver o que está no céu e sobre a terra. Isaías 65, 66, 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, para um judeu, e lembrando que todos os escritores bíblicos eram judeus, à exceção de um, alguém sabe? Lucas, que era grego, escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Todos eles eram judeus. E eles não tinham na percepção de um judeu como descer para adorar a Deus. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o que é que ele diz? Quem sabe a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás aonde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na terra e aonde? Nos céus. O seu Deus está nos céus, meus irmãos. O seu Deus está no céu. E às vezes nós nos esquecemos disso. O seu Deus está numa posição mais elevada que você. Mais elevada do que eu. O seu Deus é exaltado. É engrandecido. O seu Deus está no alto e sublime trono. Não pense que você pode lidar com Deus como qualquer um. Hoje vemos pessoas se comportarem na presença de Deus de qualquer maneira. Sem qualquer tipo de reverência, sem qualquer tipo de temor, sem qualquer tipo de respeito pelo santo, sem pudor no tipo de linguagem que usam, nas roupas que vestem, e acham que podem chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Mas o Senhor foi bem claro quando Ele disse a Moisés: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Aquela terra é santa porque aquele foi o lugar onde Deus escolheu para falar com o seu povo. Mas é a presença de Deus que santifica o lugar. É a presença de Deus que santifica o lugar. A mesma coisa acontecia no templo. Quando Salomão escreveu em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Hoje não tem mais a presença de Deus no Monte Sinai, como nos tempos de Moisés. Também não tem mais o templo de Salomão. Mas hoje, a presença gloriosa do Senhor está onde a sua igreja se reúne. E Paulo, quando escreve a Timóteo, fala precisamente dessa casa de Deus que continua existindo. E a qual nós continuamos a ter reverência e guardando o nosso pé quando entramos nela. 1 Timóteo 5, 14 e 15. E ele diz assim: olha, eu escrevo essas coisas, esperando ir ter contigo e ver-te em breve, para que, se eu tardar, tu fiques ciente como se deve proceder na casa de Deus. Não estamos a falar aqui da Antiga Aliança e Antigo Testamento. Estamos a falar do maior doutrinador da igreja. E ele diz assim, olha, como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, fortaleza da verdade. E o contexto é precisamente disso, deste 1 Timóteo capítulo 3. O contexto é esse: ordem no culto, roupas, caráter dos obreiros. Então não podemos pensar que
porque estamos na era da graça, que o zelo e o temor e a santidade já não são necessários na casa do Senhor. Salmo 93:5, à tua casa convém santidade. Nós não podemos pensar que porque estamos debaixo da graça, podemos nos achegar a Deus e fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Sim, pastor, mas a palavra diz que o Senhor é o Espírito, e onde está Espírito há liberdade. Mas liberdade não é libertinagem. O contexto dessa passagem em que Paulo fala aos Coríntios sobre liberdade é liberdade da escravidão dos rituais da antiga aliança. Liberdade sobre a circuncisão, sobre os rituais, sobre as tradições humanas, sobre as correntes de Satanás. Liberdade para uma vida santa diante de Deus. Mas não esse Deus, esse Deusinho pequenino que nós inventamos no nosso coração. Esse Deusinho que nós podemos andar na presença dele de qualquer jeito. Esse Deus, que é o nosso Deus, que é o único Deus, é santo. Santo, 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 santo. E ele diz para o seu povo, sede santos, porque eu sou santo. Isso não é coisa do Velho Testamento, não. 1 Pedro, capítulo 1, do 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Por isso essa conversa fiada de que não precisa de santidade, Deus só quer o teu coração, não importa se a tua consciência não te condena, então maior é Deus. Eu não posso ouvir qualquer música, não, meus irmãos. Eu não posso frequentar qualquer lugar, não, meus irmãos. Eu não posso me relacionar com qualquer um, não, meus irmãos. Eu não posso ver qualquer coisa, não. Ai, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha, antes de falar alguns jargões evangélicos que você conhece, leia o contexto dessa frase. Quando Paulo diz que posso tudo naquele que fortalece, ele estava dizendo assim, olha, o Senhor me fortalece na pobreza, o Senhor me fortalece na humilhação, o Senhor me fortalece na fome, o Senhor me fortalece na escassez. Então não crie doutrina de um texto fora do contexto. Ai, mas Paulo diz que todas as coisas são lícitas. Paulo não diz isso. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, provavelmente vai estar entre colchetes. E algumas versões vão mais longe e dizem assim, vocês dizem todas as coisas são lícitas. Porque isso era uma frase dos coríntios, não era uma frase de Paulo. E Paulo combate essa frase. E Paulo está repetindo essa frase que era popular entre o povo e dizendo, mas isso não convém ao povo de Deus. E por isso que essa frase era de um povo que Paulo estava tentando levar a palavra do Evangelho. Um povo que, por exemplo, praticava orgias públicas. Um povo que se prostituía nos templos com os seus deuses. Um povo que era um povo idólatra. E muitos temos abraçado esse modo de vida. E isso é conversa do inimigo para as nossas vidas. Muitos estamos a ser arrastados por esse tipo de doutrina. A doutrina do caminho largo. A doutrina anticristã. Mas Deus, meus irmãos, Ele continua no trono. E esse trono continua sendo nas alturas. E Jerusalém é um tipo, uma figura da cidade celestial onde Deus habita. A cidade que Abraão buscava, segundo Hebreus 11:10, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A Jerusalém hoje, lá que vocês veem, um dia será o trono de Jesus e da sua igreja. Um dia Jesus vai reinar fisicamente com a sua igreja 1000 anos naquela cidade. Mas após isso, João viu, Apocalipse capítulo 21, ele olhou para o céu e viu um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E viu o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada por seu esposo. E então ouviu uma grande voz que vinha do trono dizendo,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus estará com eles e enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então essa expressão, subir a Jerusalém, tem muito que se lhe diga. Não é algo que está escrito aqui em vão. É uma expressão profética que encontramos em várias passagens na Bíblia, que nos leva a pensar na grandeza do nosso Deus. E quando ele chega, João capítulo 5, verso 2, diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas. Esta porta não é citada aqui por acaso. Só um pouquinho, meus irmãos. Essa porta não é citada aqui por acaso. A porta a norte de Jerusalém. E porquê é que se chamava a porta das ovelhas? Porque era a porta que as ovelhas passavam para o sacrifício da Páscoa. Essa é a porta que Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, verso 7. A porta que levava as ovelhas ao sacrifício. A porta onde todos nós devemos passar. Mas Jesus já não se sacrificou por nós? Sim. Mas ele mesmo disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pastor, então isso significa que o sacrifício de cruz não foi perfeito, foi incompleto? Não, não, não. O que Jesus fez foi completo e perfeito. E por isso, hoje o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Se você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, em si é gerada uma nova natureza. Não mais uma natureza carnal e condenada, mas uma natureza espiritual e eterna. E essa natureza lhe dá a possibilidade e o poder. Possibilidade porque é uma escolha sua. E o poder porque o próprio Espírito Santo habita em ti. De passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Essa porta que te leva a sacrificar o teu orgulho. Essa porta que te leva a sacrificar o teu ego, as tuas vontades. Essa porta que te leva a morrer para este mundo e a viver para uma nova vida em Cristo. A porta que nos leva a sacrificar o nosso velho homem, o nosso pecado, a nossa imundice, a nossa vergonha. Jesus é essa porta, a porta do sacrifício. E sem Jesus você nem vale a pena tentar. Em Jesus é gerada em nós uma nova natureza. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não segundo Adão, mas segundo o Filho de Deus. Pastor, mas lá em João capítulo 10 diz que havia pastagens depois para lá da porta. Sim, é verdade, mas primeiro você tem que passar pela porta. Essa porta das ovelhas não era uma porta larga e grande como as outras 11 portas da cidade. Essa porta das ovelhas não era uma porta para qualquer um. Era uma porta para ovelhas. E João, capítulo 10, 14, o Senhor Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E ovelhas são aquelas que conhecem o seu pastor. Você conhece o seu bom pastor? Ou você acha mesmo que eu sou o bom pastor? Você está tão iludido nesse ponto, achando que eu sou o bom pastor? O bom pastor só tem um, e é Cristo Jesus. Porque ele falou assim: olha, eu conheço-as pelo nome. Ah, mas o pastor também me conhece pelo nome. Mas conhecer pelo nome é muito mais do que isso. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus segredos, ele conhece as suas falhas, ele conhece o íntimo do seu ser. Como poderia ser eu esse pastor? Eu conheço aquilo que você me diz. Mas Jesus conhece para além daquilo que você diz, para além daquilo que você fala, para além daquilo que você pensa, para além da máscara religiosa que você põe quando vem à igreja. Jesus vê para além dessa máscara que você coloca. Sabe os segredos, fraquezas, o íntimo. Eu sou mais uma ovelha que estou aqui, sendo conduzida por esse pastor, junto com os irmãos.
E Jesus é o único bom pastor. E ele continua dizendo no João 10, verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço, dou a minha vida pelas ovelhas, mas ainda tenho muitas outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ovelha conhece o pastor, e ovelha reconhece a voz do seu pastor. Qual voz você tem dado ouvidos? A voz do bom pastor? Porque tem outra voz que o Senhor Jesus fala, a voz do salteador. Porque muitos têm dado ouvidos a salteadores, que falam coisas que vão te exaltar o seu ego, que vão massagear a sua vaidade, que não vão te confrontar com os teus erros. Não, o salteador não faz isso. Ele vai falar tudo aquilo que tu queres ouvir. Essa é a voz do salteador. Aquela voz que te faz pensar que és bom demais, que não precisas de ninguém. Mas a voz do bom pastor, ela faz-te dizer, como Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a voz do bom pastor, que te faz ver o quão necessitado e dependente nós somos de Jesus. Mas esta pergunta de Paulo tem uma resposta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tem uma resposta. Jesus. Jesus é a porta, é a resposta para a tua vida, para os teus problemas. Jesus é a resposta para as tuas dúvidas, porque Ele é a única verdade, caminho e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há um só Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a porta das ovelhas. E João faz menção dessa porta que representava Jesus. 2 detalhes nesse princípio de capítulo, nesse princípio de milagre que passam despercebidos. A grandeza do nosso Deus, que não és um Deus sujeito às tuas obras, aos teus decretos. Quem és tu para decretar seja o que for? Nem sobre o teu filho tu decretas algo. Nem sobre o cachorro, como ouvi um dia um pastor dizendo. Nem sobre um cachorro que nós temos em casa nós conseguimos ter autoridade. Queremos decretar o quê? Para quem? E João já começa dizendo, olha, Deus está nas alturas. Deus não está no mesmo nível do que tu. Deus tem que ser honrado, respeitado. Tem que haver zelo, tem que haver temor na presença dEle. E ele já começa o milagre de uma maneira tão subtil que muitos, se calhar, já leram esse texto 50 vezes e nunca perceberam. E falando desta porta das ovelhas que é Jesus. A primeira porta a ser reconstruída depois do cativeiro babilônico. E a única porta a ser consagrada de todas as 12 portas de Jerusalém. Mencionada somente 3 vezes na palavra de Deus. Neemias, João capítulo 5 e João capítulo 10. E João capítulo 2 continua que havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda significa casa de misericórdia. E nessa casa de misericórdia havia todo tipo de pessoas doentes. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Pensa, um espaço que tinha 50 metros de largura por 100 de comprimento. Né? Um espaço muito grande, muito maior do que este que aqui está. Né? Nós aqui temos, acho que não sei se chega a 10 metros por 20. Então é 3, 5, 4 vezes maior que isto. Então pensa num espaço desse, quantas pessoas não estavam ali? Essa casa de misericórdia que havia todo o tipo de pessoas doentes. E eu lendo esse texto, eu vi como o nosso contexto ele não é diferente. Nós entramos pela porta das ovelhas, que é Cristo, amém? Aqui todos entramos pela porta das ovelhas. Todos aqui um dia passamos por essa porta aí. Negámos o nosso ser, sacrificámos o nosso velho homem, sacrificámos o nosso orgulho, as nossas vaidades. Amém? Todos fizemos isso. Então todos passamos pela porta das ovelhas. Que normalmente, quando fazemos isso, nós vamos para onde? Para a igreja, que é esta casa da misericórdia. E aí começa a nossa caminhada cristã. Pelo menos assim foi comigo. Mas quando você chega à igreja, você repara que a igreja é como um grande hospital. A igreja é como essa casa da misericórdia. A igreja é como esse tanque de Betesda, com todo o tipo de enfermidades, com todo o tipo de deficiências, com cego, com coxo, com paralítico, uma multidão de enfermos.
E você pensa assim, não pode ser. Como é que isso é possível? Eu esperava na igreja encontrar as pessoas perfeitas, né? Pessoas irrepreensíveis, pessoas santas, né? Com aquela auréola à volta da cabeça. Aleijadas emocionalmente, paralisadas espiritualmente, enfermas na alma. Porque é assim que nós chegamos diante de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente chega diante de Deus não é porque a nossa vida estava boa. A gente chega diante de Deus porque a nossa vida estava um bagaço. E a última solução que a gente tem é ir para Cristo. E a grande maioria das pessoas é assim. É raro a pessoa que está tudo... E a Casa da Misericórdia, essa igreja do Senhor, é onde Deus vai cuidar da nossa alma. É onde Deus vai cuidar do seu povo. E a igreja do Senhor é a maior prova, meus irmãos. A igreja, esse momento aqui, é a maior prova da misericórdia de Deus pelo homem. Nós que não éramos povo, como Pedro diz, vocês não eram nem povo. Vocês não eram nada, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A igreja de Deus é a maior prova da misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que nessa casa da misericórdia, tanque de Betesda, havia um homem enfermo há 38 anos. Atenção que em lado nenhum na Bíblia diz que esse homem é paralítico. Eu sei que algumas versões traduzem essa palavra grega como paralítico, mas ela não tem nada a ver com paralítico. Essa palavra grega de enfermo é exatamente enfermo, doente, fraco. Na realidade, a tradução melhor é fraco no corpo. E este homem que estava ali há 38 anos, e você pensa assim, como é que é possível? Como é que é possível? A pessoa está há 38 anos no lugar da cura. A pessoa está há 38 anos no hospital. A pessoa está há 38 anos na igreja. Infelizmente isso é possível. Infelizmente isso é possível. Quantas pessoas estão no lugar da cura, mas não experimentam essa cura? Quantas pessoas estão se arrastando espiritualmente pelas igrejas? Dentro das igrejas. Sai de uma igreja, vai para outra igreja. Sai de uma igreja, vai para outra igreja. Isso é sinal de doença espiritual. Você não entende isso? Esse seu trânsito religioso só demonstra a sua inconstância. Só demonstra a sua fraqueza. Porque nada está bom para si. Nada está bom para nós. Infelizmente é possível. Quantas pessoas cegas dentro das igrejas, sem discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que é do diabo. E isso é notório naquilo que elas ouvem, fazem e veem em suas casas, praticam. Quantas pessoas frágeis de saúde, que qualquer ventinho já ficam resfriados, doentes, embirrados. Como tem pessoas birrentas. Pessoas que confiam as suas almas e a sua saúde espiritual a tradições e rituais humanos. Assim como este homem. Ele estava ali à espera de um suposto anjo que ele nunca viu. Ele estava à espera de um anjo que ele nunca viu. Uma tradição judaica. Se vocês tiverem a Bíblia aberta, João capítulo 5, verso 4, muito provavelmente, todo o verso 4 está entre colchetes. Muito provavelmente, entre aspas, entre parênteses, muito provavelmente. Porquê? Porque o melhor manuscrito desse texto, o melhor manuscrito original desse texto, no original não existe, né? O melhor manuscrito antigo desse texto é do século IV, do século V. 500 anos depois desse acontecimento. É o melhor que temos. E todos os manuscritos antigos, do final do primeiro século, do segundo século, que os próprios discípulos dos apóstolos manuseavam e liam e ensinavam, nenhum deles tem esse versículo 4. Esse versículo 4 foi adicionado à palavra. E as Bíblias têm isso ou em nota de rodapé, ou em colchetes, todo o versículo 4. Porque isso era uma tradição judaica, em que, como nós lemos no verso 4, esperando que se movesse às águas,
porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Mas isto aqui era algo da tradição judaica que foi acrescentado à Escritura. E muitos de nós, como este homem que aqui estava, acreditava nessa tradição, acreditava nesses rituais. Mas houve um dia que Jesus chegou àquele lugar ali. E Jesus, vendo-o deitado, verso 6, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou assim: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Irmão, pensa assim, se alguém, seja quem for, eu posso não saber quem é, mas me pergunta assim: tu queres ser curado? O que é que eu vou dizer? Estou há 38 anos doente, estou há 38 anos enfermo. Eu vou dizer sim, claro. Mas o que é que esse homem diz? Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Repare bem, meus irmãos. Jesus está na casa, Jesus está falando com o homem, Jesus está perguntando se o homem quer ser curado, mas o homem continua focado na tradição e no ritual de cura que ele tinha aprendido. E sabe qual é o problema de quem está agarrado a tradições e rituais? Elas são pessoas que sempre precisam de alguém para as carregar. Sempre precisam de alguém para as carregar. E na igreja não é diferente. Jesus está falando, a palavra está sendo pregada, o Senhor está promovendo cura no nosso meio, muitos continuam agarrados às tradições, agarrados aos rituais, a métodos de libertação, de cura interior, de trabalhos e de acompanhamentos pastorais intermináveis, que ficam dependentes do pastor, dependentes da oração do irmão, dependentes da oração da irmã. Trabalho de libertação que a pessoa nunca se liberta. Vai andando de culto em culto, de culto de libertação a culto de libertação, de seminário de libertação, e nunca mais se liberta. Vai, cai, se levanta, e está sempre na mesma. Em busca do profeta ideal, em busca da profecia ideal. Mas nada muda na vida dessas pessoas. Você pode testemunhar isso. Essas pessoas não mudam, essas pessoas não têm mudança, essas pessoas estão há 40, 50, 100 anos na igreja, sempre doentes. E Jesus está lá, todos os cultos, perguntando: queres ser curado? E nós estamos agarrados às tradições religiosas, nós estamos agarrados aos rituais. E o pior, porque as tradições e os rituais não resolvem nada, o que é que nós fazemos? Culpamos os outros. Não temos ninguém que me ponha lá. Essa casa da misericórdia aqui, ninguém tem misericórdia de mim, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém faz nada por mim, ninguém me liga, eu faltou, não deram por minha falta. E isso é o que nós fazemos quando estamos agarrados aos rituais, às tradições religiosas. Era o que esse homem estava a fazer. Esse tipo de crente tem tendência a olhar para os outros para justificar as suas próprias limitações. Porque a igreja é muito fria, porque os louvores não são bons, porque os irmãos não fazem isso, porque o obreiro não me dá a paz do Senhor. A culpa está sempre nos outros. A culpa nunca é nossa. A culpa nunca é minha que não oro o suficiente. A culpa nunca é minha que não leio a palavra. A culpa nunca é minha que não consagro a minha vida. A culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro. É muito mais fácil assim. Para quem está agarrado e dependente dos outros, a culpa nunca é dele. Este homem confiou 38 anos da sua vida a uma água milagrosa que supostamente se movia. E Jesus entra na vida deste homem para lhe mostrar: eu tenho a água que tu precisas. Eu tenho a cura que tu precisas. E Jesus diz assim: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. E é isso que Jesus diz para nós, meus irmãos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pega nessa doença, nessa enfermidade, nessa dor, nessa mágoa, nesse rancor, nessa falta de perdão. Olha para Cristo e anda. É isso que Jesus está a dizer. Tu não precisas mais nada. A palavra que é pregada, a palavra que tu tens na tua Bíblia é suficiente para ti. Eu sou tudo o que tu precisas, diz o Senhor. Não precisas de tradições, não precisas de rituais, não precisas depender de ninguém, de pastor, de líder de oração, não. Tu precisas de ouvir a voz do Senhor. E eu te digo hoje, queres ser curado?
Quer ser curado porque há cura na casa do Senhor para ti. Há cura na casa da misericórdia para ti. E ele diz assim, olha, então me adora como o Deus que eu sou. Como o Deus que tens que subir. Porque eu estou nas alturas. O Deus soberano, o que se curva para ver os céus e a terra. Me adora como esse Deus. Aquele que não é um Deus de brincadeirinha, que você tem imaginado e criado na sua mente. Aquele Deus que acha que você pode mandar. Adora quando um único, suficiente, Salvador da sua vida. E entra pela porta das ovelhas. A porta do sacrifício. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te dessa mesmice espiritual. Levanta-te dessa mesmice espiritual. Deixa de estar anos e anos e anos na igreja e nada acontece, e nada muda, e nada acontece na tua vida. E os vícios não deixam, e as fraquezas não deixam de ser fraquezas, e nada se é transformado. O que é isso? Que vida espiritual é essa que nós temos vivido? Onde é que nós estamos a botar a nossa confiança? É num pastor, é no ministério de louvor, é no ministério de intercessão? É aí que nós estamos a colocar a nossa confiança? Não. A nossa confiança está no Senhor. Levante-se dessa vida espiritual que tem vivido e comecemos a viver uma nova realidade espiritual em Cristo Jesus. A porta das ovelhas que você tem que passar. O que está no alto e sublime trono à direita do Pai, que intercede por nós. E João, ele diz assim, olha, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecarem, tem um advogado diante do Pai, Deus Jesus Cristo, o justo. Ele está lá, Ele é a cura que tu precisas para a tua vida. Olhe para a sua vida, olhe para a sua caminhada cristã. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, talvez você começou há pouco tempo, mas talvez você já está há anos na igreja e parece que as coisas não mudam. Mas você continua vindo, ainda bem, graças a Deus por isso. Porque aqui é a casa da misericórdia. Aqui é onde o povo tem que agir com misericórdia. Aqui é onde tem a palavra do Senhor. Aqui é onde tem salvação. Continue perseverante, mas muda a sua maneira de pensar. Esqueça os rituais, esqueça as mesinhas, esqueça as receitas, os métodos. Isso não existe. O Senhor não trabalha com métodos. Você acha que pode colocar Deus numa caixinha e dizer assim, tu vais fazer como eu quero? Será que nós nos achamos nesse nível? O Senhor está aqui todos os cultos dizendo, quer ser curado. Todos os cultos Ele está aqui conosco, quer ser curado. Eu tenho cura para a tua vida. Eu tenho milagre para a tua vida. Mas que a gente possa verdadeiramente passar por esta porta. Essa porta das ovelhas. Essa porta do sacrifício. De tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. Essa porta que nos exige santidade ao Senhor. E subir para a presença dEle. Porque Ele está lá no céu, nas alturas, olhando por nós. Olhando por seu povo. Querendo salvar, querendo libertar, querendo transformar, mas a palavra diz, Ele nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Uma possibilidade, porque é uma decisão nossa, é uma decisão. Ele não nos obriga. A adoração, ela não é algo feito por obrigação. A adoração é em espírito e em verdade. Não é robô. O Senhor não quer robôs. O Senhor quer pessoas sinceras na presença dEle, adorando o nome dEle. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. E faça uma observação. Faça uma análise da sua vida neste momento, enquanto vamos louvando. Analise a sua vida. Analise a sua caminhada cristã. O que é que mudou na sua vida? As curas que Ele já tem feito, os milagres que Ele já tem feito. Pare de procurar outras coisas que só Jesus pode te dar. Pare de procurar noutras fontes aquilo que só Deus, só a palavra dEle tem para ti. Pare de andar à procura de profecias, de profetadas, de imposição de mãos na cabeça e quedas no chão e essas palhaçadas que as igrejas estão cheias disso hoje. Pare disso e volte-se para a palavra do Senhor.
Aleluia! Aleluia! Nós somos pentecostais, sim. Nós somos pentecostais, sim, somos. Oh, a gente fala em línguas, sim. A gente crê em milagres, sim. A gente crê no agir do Espírito Santo no nosso meio, sim. A gente crê no batismo do Espírito Santo, crê nisso tudo. Aleluia! Santo é o teu nome, ó Deus.